A gente está na Parashat Vaigash, penúltima Parashat, penúltima porção semanal do livro do Gênesis, do livro de Bereshit. E Vaigash em hebraico, se a gente for olhar na Torá, significa aproximou-se. Mas, quando a gente fala no hebraico moderno, a gente conhece uma outra palavra para aproximou-se, que seria Vaitkarev. Um verbo reflexivo, de karov, de próximo. Por que na Torá aparece Vaigash? Bom, a gente vai tentar descobrir. Na Parashá, então, da semana, Yehudá, ou Judá, se aproximou de José, sem saber que ele era seu irmão ainda, e buscou sensibilizá-lo. Buscou sensibilizar aquele homem tão poderoso, que era considerado tão poderoso quanto o próprio faraó. E sensibilizá-lo para quê? Ele tentou dizer para o seu irmão, que ele não sabia que era o seu irmão, e por isso tentou se aproximar de uma forma sensível e não necessariamente física de Safnat Paner, do grande líder egípcio, dizendo assim: olha, se você realmente insistir em tirar o nosso irmão, em tirar Benjamim de perto do nosso pai, de perto de Jacó, meu pai não vai aguentar, meu pai vai morrer. Logo em seguida, José, já emocionado, aos prantos, decidiu se revelar finalmente aos irmãos. E como foi que ele falou? Ele disse assim, a primeira coisa que ele falou para os irmãos: Ani Yosef, eu sou José. Haod Avi Chai. Será que meu pai, o meu pai, não o nosso pai, ele falou, o meu pai, será que o meu pai ainda está vivo? Os irmãos, apesar de toda a emoção de José, não reagiram. E aí a Torá continua, dizendo que José disse então aos irmãos: aproximem-se de mim. Geshuna Elai. Geshu, da mesma raiz de Vaigash. Aproximem-se, mas aproximem-se de uma outra maneira. Aproximem-se de mim, meu pai ainda está vivo. E aí os irmãos, então, finalmente se aproximaram e falaram com José. O verbo moderno, então, leit karev, em hebraico, aproximar-se, talvez só faça sentido se nós falamos de nos aproximarmos fisicamente de um lugar ou de uma pessoa. Mas o verbo usado na Torá nessa semana, ele fala de um outro tipo de aproximação. Não uma aproximação física, mas de uma aproximação afetiva, de uma aproximação emocional. Quando José se aproximou dos irmãos, ele não se aproximou fisicamente, ele já tinha chegado fisicamente perto dos irmãos. Ele se aproximou com uma pergunta íntima, com uma pergunta familiar. E meu pai ainda está vivo? Na Torá, os irmãos então se reconciliaram e a família foi viver no Egito. A gente pode dizer que um dos primeiros momentos em que a família vai morar na Golá, na diáspora. E lá eles fincaram raízes, diz a Torá, lá eles se multiplicaram, lá eles prosperaram. E essa história se repetiu muitas e muitas e muitas vezes na nossa história como povo. Cada um de vocês deve saber de uma história particular, devemos saber da nossa história na Europa Oriental, na Europa Ocidental, na África, na América Latina, nos Estados Unidos, em tantos lugares, nos países árabes. Nós fomos para esses lugares, nós fincamos raízes, nós nos adaptamos, nós nos multiplicamos e nós prosperamos. E depois o que acontece tantas e outras vezes na história, tantas vezes, nós fomos oprimidos, nós fomos perseguidos, muitas vezes nós fomos mortos, nestes mesmos países. Então buscamos novas terras que prometiam segurança, paz e prosperidade. Então nós nos adaptamos, nos multiplicamos e assim por diante. E essas histórias foram passadas de geração em geração e são passadas de geração em geração até hoje. Até que em 1948,
o Estado de Israel se tornou independente. E nós entendemos que, de alguma maneira, nós chegamos, finalmente, àquela terra em que nós iríamos fincar raízes, nos adaptar, nos multiplicar e prosperar. Golda Meir chegou a dizer uma vez que ela dizia: nós não temos nenhuma oportunidade, a gente não tem nenhum direito de perder nenhuma guerra, nenhuma luta, por um único motivo: a gente já não tem mais para onde ir. Em 1983, dois compositores brilhantes, Ehud Manor e Avi Toledano, contaram então em uma canção uma história um pouco diferente desse destino nosso de ir para um lugar, fincar raízes, se dar bem, e aí ser perseguido e ser oprimido, e aí vai para um outro lugar, se fixa e se dá bem, e é perseguido e é oprimido. E eles vão dizer: não, a gente agora chegou no nosso lugar. E eles contaram uma canção que diz assim, em português: ouçam, irmãos, eu ainda vivo. Muitos são os espinhos, mas muitas são as flores. E pela frente, ainda há muitos anos para contar. E eu peço e rezo. Anishoelu mitpalel. Que bom que nós não perdemos a esperança. Eu ainda vivo. Esta é a canção. Essa é a canção que o Saba, que o avô, cantou para o Abba, para o pai. E já que a gente está numa comunidade liberal, eu não tenho como não atualizar um pouco essa canção e dizer: essa é a canção que a Safta cantou para a Ima, e hoje canto eu. O povo de Israel está vivo. Essa canção vocês conhecem, a canção Chai. Se não conhecem, precisam conhecer. É uma canção que representou Israel no Eurovisão, Festival de Música Europeu, em 1983, há 40 anos. Já faz 40 anos. Eu fui revisitar esse festival e descobri que ele aconteceu na Alemanha, em 1983. Antes da apresentação, então, a cantora Ofra Haza, de abençoada memória, e seu grupo decidiram visitar o campo de extermínio de Dachau. E lá encontraram um casal de sobreviventes da Shoah. E esse casal disse para ela o seguinte, o marido do casal disse o seguinte: Ofra, eu fui prisioneiro neste campo de concentração. E é a primeira vez que eu volto para cá desde a guerra. E nós escutamos a tua canção, Ofra, que você vai concorrer no festival esse sábado. Ofra, quando você cantá-la para toda a Europa agora, lembre-se daquilo que você está vendo agora em Dachau. A Ofra Haza, então, pegou o grupo e foram visitar a Vila Olímpica de Munique, onde 11 atletas e treinadores israelenses foram mortos num atentado terrorista durante os Jogos Olímpicos de Verão, em 1972. E eu fiquei imaginando que ela deve ter se lembrado da voz daquele sobrevivente da Shoah, dizendo: Ofra, quando você cantar a canção Chai para toda a Europa, lembre-se do que você está vendo agora, nessa Vila Olímpica. Bom, a canção, ela é muito famosa. Muitos de nós sabemos até dançar a coreografia de Chai. Mas a gente não conhece muito a letra, a gente não sabe, porque muitos de nós não sabemos hebraico. Então eu vou traduzir mais um pedaço da letra para vocês. Ela diz assim: meus dias e noites são cheios de vida, e no meu céu a tocha de fogo ainda está erguida. Vou cantar sem parar enquanto estendo as mãos aos amigos do outro lado do mar. Uma tocha de fogo erguida. A tocha olímpica. Hoje nós recebemos na nossa sinagoga, mais uma vez, para minha honra, representantes da equipe brasileira que vai competir nas Macabíadas. Adriana, você não tem, acho que, ideia de quanto o momento que vocês escolheram para estar aqui, o quanto ele foi um momento mais correto, mais certo. E da minha honra de
poder receber vocês depois desses anos e a gente voltar a receber vocês aqui, num momento tão difícil. A gente tem hoje aqui a Adriana Silva, seu filho Abraham Zilberkan, a Ilana Graber está aqui, a Ilana, bem-vinda também, Ilana. O Israel Reutemann, está aqui? Não veio, mas estava inscrito e é muito bem-vindo sempre que quiser. E uma amiga muito querida, Nete Blanc, que está aqui com a gente também. Então, que vão representar a gente nas Macabíadas. E vocês vieram receber uma bênção nossa e de toda a nossa equipe, de toda a nossa Betel, para que vocês possam ser muito bem-sucedidos e sucedidas nas Macabíadas. E gente, que força ir para a Macabíada agora, que força e que significado tem isso, de ir para as Macabíadas justamente agora. Coloca a voz. E eu fiquei pensando, da outra vez eu fiz uma bênção sobre vocês, uma Birkat Derech, uma bênção pelo caminho. E hoje eu entendi que a bênção deveria ser diferente. Porque eu imagino o que vocês vão ver pessoalmente em Israel. Vocês vão entrar em contato de todo modo. Seja, se forem até o Kibbutz Be'eri, se forem até Nahal Oz, mas em Tel Aviv, em Jerusalém, andando pelo aeroporto, vocês vão ver as fotos dos Hatufim, dos reféns, vocês vão ver isso nas ruas, vocês vão ver as mesas, vocês vão ver esse clima. E eu tenho certeza que vocês vão escutar uma voz dentro de vocês, como aquela voz daquele sobrevivente da Shoah. Quando você for competir nas Macabíadas, lembre-se do que você está vendo agora. E a bênção que eu dou para vocês hoje, ela vem muito do coração. Ela diz assim: nós vamos todos e todas torcer por vocês. Mas principalmente, nós vamos lembrar com vocês. E nós vamos dizer juntos: Am Israel Chai. O povo de Israel está super vivo. Chai, Chai, Chai. 3 vezes a gente confirma que nós estamos mais vivos do que nunca. Diante do horror e da opressão, Chai é o que os nossos avós disseram para os nossos pais no passado. Chai é o que os nossos pais transmitiram para nós hoje. E Chai é a nossa obrigação de dizer para os nossos filhos, de agora em diante, e para as nossas filhas, e para as nossas filhas, para todos. A gente deveria ter uma nova oração. Chai Israel, Adonai Eloheinu, Ameinu Echad. Viva Israel, o eterno nosso Deus, e o nosso povo é um e unido. Que vocês possam ir em paz, que vocês possam competir da melhor maneira, que vocês vão com mais garra ainda. Eu não está na minha prédica, mas eu quero lembrar um vídeo que me emocionou muito essa semana, talvez alguns de vocês tenham visto. Uma senhora que foi sequestrada, que foi refém, que voltou para Israel. Ela contou que uma das formas dela de se manter inteira foi que ela imaginava e ela escutava na cabeça dela a canção do Andrea Bocelli. E o Andrea Bocelli ficou muito emocionado, escreveu uma carta enorme para ela e convidou ela para ir no show dele. Aliás, ele vai pagar tudo para ela ir no show dele. Vocês viram isso, alguns. Quem não viu, vá atrás. E uma coisa que ele disse: vocês renovaram o meu ânimo de cantar. Vocês vão me fazer cantar ainda melhor do que eu já, ele diz, da minha humilde voz. Então que vocês possam, com tudo que está acontecendo, ter a energia e a vontade de vocês de ir lá e competir e, se possível, vencer, ainda maior do que era antes. E aí vocês contem o que vocês viram, não só o horror, mas a capacidade, a beleza de vocês e do nosso povo de se recuperar, de viver e de vencer. Então, Beatzlachá e Shabbat Shalom.